dos interesses difusos. Está vinculado à Secretaria de Justiça e da Defesa da Cidadania do Governo do Estado. Esse fundo é mantido por ações civis públicas, ou seja, a Justiça processa as ações civis públicas e seus recursos são destinados ao ressarcimento à coletividade dos danos causados ao meio ambiente ou ao consumidor, a bens e direitos do valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagísticos, no âmbito do território do Estado de São Paulo. A Justiça processou essas ações contra esse tipo de dano, aquilo se reverteu num recurso público que fica no fundo. As prefeituras, as ONGs, entidades filantrópicas e tudo mais, elas acessam esses recursos à medida que elas vão apresentando o projeto. Apresentou-se o projeto, se ele é aprovado, ajustado no que está nessa lei de 1989, daí se transforma num projeto e o município faz o detalhamento, faz a planilha financeira, contrata as empresas. Assim que puder, darei sem dúvida nenhuma. Aqui tá, o tempo hoje realmente está bastante curto, mas eu vou dar sem dúvida nenhuma se houver tempo. Então, essas receitas ficam lá no governo do Estado e os municípios acessam. É uma felicidade enorme a gente poder acessar esses recursos. O horto florestal, que é o bem que vai receber recurso para onde vai ser aplicado, faz parte do que eu coloquei ali na ementa da lei, que tem um interesse paisagístico e histórico. Não começou hoje, começou há muito tempo, lá na velha Sorocabana, algumas administrações passadas fizeram algumas ações nesse sentido e agora resultou num projeto que foi aceito pela Secretaria Estadual. Aqui está a Suzete Salles, que foi uma das pessoas, há alguns anos, que esteve à frente daquele horto, ela sabe do que eu estou dizendo. É um conjunto de coisas que precisam ser feitas, não pode parar, nenhuma administração deve parar. E é por isso que essa administração, nesse sentido de não parar, elaborou esse termo de referência, o Estado aceitou e pediu um projeto. E o projeto foi feito. Vai permitir uma série de coisas que, no momento da aprovação da lei aqui, do projeto de lei, eu quero enumerar. Exatamente pela falta de tempo, nós não vamos poder enumerar, porque é um projeto bastante detalhado, com várias coisas que vão ser feitas. O recurso ele não vem para uma conta para se fazer o que quiser. Ele vem para uma conta destinada para aquele serviço previamente aprovado. Aí a importância. Se o município, daqui para frente, quiser fazer não só projetos do meio ambiente e da questão histórica, mas de outras coisas, como foi colocado aqui, abrangentes, direito do consumidor, direitos humanos, e todas essas questões que estão ditas como difusas, vai poder fazer. Essa realmente vai ser uma porta que entidades do município, que ONGs do município e o próprio Poder Municipal vai fazer. Na sequência, senhor presidente, hoje é dia 5 de outubro, e hoje é dia do empreendedor. A Lei 3.212 desse município, ela está prevendo que seja feito ações nesse dia. Em 2006, por conta de uma grande movimentação no Brasil, o Ministério do Desenvolvimento conseguiu formatar e aprovar a Lei do Micro e do Pequeno Empreendedor, que depois ficou conhecida como Lei Geral, e os municípios, na sequência, foram fazendo as suas leis gerais. O município de Mairim, que já tem a sua lei geral, que estabeleceu uma série de parâmetros importantes e que diz respeito ao microempreendedor principalmente, que tira de uma vez por todas a dúvida, será que eu posso, como costureira, ter na minha casa uma máquina e prestar serviço e dar nota fiscal? Será que eu posso, como vendedora de cosmético, sair por aí vendendo, expedir nota fiscal e ter segurança da Previdência Social, pagar minha taxa na prefeitura, ter minha propaganda na porta da minha casa? Tudo isso está na Lei Geral Municipal. Tudo isso. É um avanço, sem dúvida nenhuma. E eu, por conta disso, apresentei a lei que foi unanimemente aprovada pelos vereadores, e o dia 5 de outubro é o dia do empreendedor. Como coincidiu numa sessão de Câmara, eu peço licença a vossas excelências para, nessa oportunidade, fazer uma singela homenagem à senhora Inocência Alves Brandão, que é manicure aqui da nossa cidade, estabelecida, e ela é MEI, microempreendedora individual.
Também a senhora Maria Inês Correia, que é cabeleireira do município, também em MEI. Eu peço que elas venham aqui na frente, senhor presidente. E a senhora Terezinha Santos da Silva, que também é microempreendedora individual da Vila Barreto. Essas três mulheres, eu vou fazer uma singela entrega de uma flor que eu quero que seja uma homenagem de todos nós, para elas que enfrentaram o desafio de ser microempreendedor individual. Senhor presidente, essas mulheres, como milhares em Mairim, que elas enfrentaram o desafio de ser microempreendedora. Isso é uma coisa nova no Brasil, mas algumas delas já têm mais de 5 anos de microempreendedora. Como microempreendedora, elas aceitaram o desafio, elas ficaram na Previdência Social. Nós já temos casos e casos em Mairim de microempreendedor individual, que depois, no período de gestação e depois, quando tiveram o bebê, ficaram os meses todos, os 6 meses, com cobertura da Previdência Social. Elas têm conta para aposentadoria nas regras estabelecidas e elas também sabem que elas estão contribuindo para o município, porque elas saem da informalidade e elas passam a ser formais. Nós temos casos e casos de pessoas que fazem salgadinhos para festas, emitem nota, fazem a festa, não é mais aquela coisa de que o preço é um preço que fica por baixo, porque não tem a nota, não tem a contrapartida. Eu fiz questão de fazer essa homenagem, principalmente porque o prefeito Binho também aceitou um desafio. Ele instituiu a Casa do Cidadão. Aqui está o Eduardo e o Manuel, que é o nosso secretário de Desenvolvimento. Na Casa do Cidadão tem um espaço para receber os microempreendedores. E eu não podia deixar de fazer isso, porque são anos e anos que, pelo Brasil todo, as pessoas que defendem os microempreendedores e os próprios microempreendedores sentem as dificuldades. E quando a prefeitura abre um espaço, faz uma gestão para acolher e dar atendimento a esses microempreendedores, nós sabemos que todas as pessoas que dependem desses microempreendedores, sejam seus filhos, sejam, às vezes, pessoas idosas, elas também estão amparadas. Eu penso que esta Câmara, ao aprovar o Dia do Empreendedor, estendeu a sua mão para os microempreendedores, principalmente aqueles que virão. Porque dentro da economia criativa, se for um ator, se for um músico, se for uma pessoa que faz salgadinho, como eu disse, qualquer uma dessas funções, das 70 funções que estão previstas na lei geral, elas vão ter todos esses direitos estabelecidos na lei. Então, eu só tenho a agradecer e peço que cada vez mais a Prefeitura possa acolher e apoiar os microempreendedores. Muito obrigados a todos e a todas. Inscrito agora em nossa tribuna o vereador Alexandre Peixinho. Vereador Alexandre Peixinho, antes de abrir o tempo, eu gostaria só de também cumprimentar aqui a Santinha do Pitangueira, sempre acompanha a nossa sessão, o José de Moraes, do Jornal Cruzeiro do Sul,
Adriano do Reneville, também presente. Manuel Justus, do Meio Ambiente. Paulo César Mendonça, do Financeiro, conhecido como Conhaque, segundo o nosso amigo Robertinho. O Colombo também acompanha a nossa sessão. A Suzete Salles, como a vereadora Déia já agradeceu, reforçando. O Dolete também acompanhando a sessão aí. Fiquem à vontade. Passo a palavra ao vereador Alexandre Peixinho. Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras, plateia aqui presente, grande número de funcionários públicos aqui, cargos comissionados, boa noite a vocês. Eu gostaria de começar a minha fala em relação a que a vereadora Déia se referiu aqui, a verba que é arrecadada do fundo difuso. Veja só, é muito bonito fazer um projeto de 3 milhões de reais, ir atrás, faz parte da nossa história. Eu acho muito importante se nós só tivéssemos isso para resolver. Se no momento que toda a equipe de secretariado, engenheiros, tivesse no mesmo empenho para poder resolver o problema das multas que a gente paga do lixão, por exemplo. Porque você paga a multa que vai para esse fundo, o dinheiro que está lá é nosso. E não se resolve o problema de parar de pagar a multa do lixão. Qual é o interesse? Qual é o interesse de administrar uma verba de 3 milhões para o Horto Florestal? Qual é o interesse? Não estou dizendo que não tenha que fazer. Eu só quero saber se não tem outras coisas a serem feitas antes. Certo? Então, no passado, a Suzete trabalhou, foi gasto 200 mil reais e fizeram uma revitalização, funcionou há anos atrás e depois foi abandonado. O problema hoje é que é muito dinheiro... Uma parte. Pois não, vereador. Gostaria de fazer uma comparação para ver se dá para enxergar melhor esse problema. A pessoa tem uma casa, e essa casa está com o banheiro entupido. E a prefeitura vai lá e multa, porque o banheiro está entupido. A parte do dejetos, né? E isso gera um fundo para a prefeitura. Essa prefeitura, esse fundo cresce e ela volta parte desse fundo para o dono da casa, para ele arrumar algum lugar da casa que faça parte do ambiente da casa, o ambiental. E ele, em vez de consertar o banheiro que está gerando multa e voltando para aquele fundo, ele vai fazer o quê? Ele vai deixar o jardim dele bonito. Todo mundo quer um jardim bonito, é importante, mas vocês fariam isso na sua casa? Comparando a nossa casa com a nossa cidade. É a mesma coisa que está acontecendo. Em vez de a gente arrumar o que está gerando as multas, o que está fedido, o que está poluindo, nós vamos arrumar o nosso jardim. Tudo é importante. Lógico que é importante arrumar o jardim. Mas pensem vocês o que vocês fariam se a casa fosse suas. Obrigado, vereador. Muito bem colocado, vereador Robertinho. Eu, sem dúvida nenhuma, concordo com o posicionamento. Então, em relação ao projeto do Horto, esse é o meu pensamento. Esse é o meu pensamento. Porque hoje, 6 horas da manhã, tinha uma fila para fazer exame de sangue no posto de saúde, que foi mais ou menos até umas 9, 10 horas da manhã. E não tinha uma cadeira sequer para os idosos sentarem. Ou seja, de jejum, aguardando o horário do médico chegar e da turma que ia fazer o exame.
Vocês estão entendendo? E está pintado bonita a parede, coisa mais linda.